Olá, me chamo Poliana Guiar e estamos gravando hoje mais um Polipapos, o podcast que traz assuntos importantes para a nossa cidade e para o nosso estado. Hoje vou conversar com a Iloma Fernanda Rocha, psicopedagoga, pedagoga. Na verdade, é melhor deixar ela falar, que a mulher é entendida do assunto. Me explica um pouquinho aí da tua formação, Iloma. Hoje a gente vai falar sobre autismo e é importante a gente trazer esses assuntos em referência ao dia 18 de junho, que é o dia do orgulho autista, e nada melhor do que informação. Bom dia, agradecer o convite. Então, eu sou psicóloga, sou pedagoga, sou psicopedagoga, né? Meu mestrado é em saúde mental e estou terminando doutorado em saúde com pesquisa com adolescentes com TEA. Tenho especialização em dificuldade de aprendizagem, neuropsicologia, docência em ensino superior, e análise de comportamento aplicada, ABA. Viu? Por isso que eu disse que era melhor ela falar. É muita coisa. E trabalha com o quê, Iloma? Trabalho com TEA, né? Sou supervisora de equipes de clínicas de psicologia e de psicopedagogia, né? Ministro aula no ensino superior também, pós-graduação. Tenho uma empresa de cursos, né? Que a gente ministra cursos de formação também. Deixa eu ver, sou mãe. Mas é mãe atípica ou a mãe Não. típica? Os meus filhos dos dois têm diagnóstico de TDAH, né? Mas eu lido ali tão bem com aquilo ali, né? E é porque um é do subtipo combinado, né? A outra é do tipo desatento, né? Mas foi uma boa reflexão que tu fizeste agora. Eu nunca parei para pensar se eu sou uma mãe atípica. É porque eu trabalho tanto com mães com TEA e eu vejo o sofrimento delas, né? Assim, o desprendimento, o trabalho, a logística, que eu acho tão, assim, pequeno o que eu tenho em casa. A demanda de tratar com crianças com TDAH. Embora não estou invalidando de maneira alguma o diagnóstico, porque eu sou psicóloga. Então, eles têm necessidades, não é fácil também, né? Até quando está na desatenção, aquela hiperatividade, a sociedade compreender, não compreender, né? Mas como você me trouxe uma reflexão. Você ainda não tinha se identificado Não, atípica. pois é. Mas de fato mas você tem já o suporte das técnicas e tudo, para você acaba sendo mais fácil. Talvez tenha aquela rede de apoio, você não se identificou. Isso. E também porque, assim, o TDAH, segundo a lei, não é considerado deficiência, né? A gente tá dentro do capítulo dos transtornos do neurodesenvolvimento, é um transtorno do neurodesenvolvimento, começa na primeira infância, né? Vai para a vida toda com remissões de sintomas, com melhorias comportamentais, mas não é considerado deficiência para os aspectos legais. Não é. Fins previdenciários, Não é. Embora eu acho que a gente tem que. Acho que a questão legal tem que ser revista, né? Porque ele está dentro de um capítulo de transtorno e traz para a pessoa, quer queira, quer não, muitos prejuízos, né? E também tem muitos TEAs que eles têm combinado o TDAH junto com o autismo. E você já é bem aprofundada no assunto. Eu percebo que você já está no nível de mestrado, aí quase concluindo, não é isso? Doutorado. Aliás, concluindo o doutorado, já estudou bastante esse assunto. Mas como foi que começou o teu envolvimento com o autismo, com esse tema? Na minha primeira graduação foi pedagogia. E aí eu sempre dizia, né, que isso é até polêmico, mas eu sempre dizia que eu não queria ministrar aula na educação básica. Ou eu queria gestão, ou eu queria outra coisa. Aí eu conheci a psicopedagogia no sexto período. E eu disse, eu vou fazer psicopedagogia. E aí eu comecei a fazer psicopedagogia. E aí eu já comecei a trabalhar em clínicas. E fui fazer um seletivo que tinha aqui em Teresina, num centro. E aí passei, quando eu cheguei lá, eu tinha 27 TEAs, né? E aí pronto, me apaixonei. Um time enorme, viu? E todos nível, a maioria nível de suporte 3. Então, ali disse, eu tenho que estudar. É um desafio muito grande, eu preciso de conhecimento. 2011, isso está com muito tempo. Mais de 10 anos. E no tempo, muita gente não queria, né? Mas eu quase 15. Então eu disse, não, mas eu quero. Então, pronto, e aí pronto, nunca saíram da minha vida. Aí teve um tempo que até
Fui trabalhar com adolescente em conflito com a lei, porque também é uma das minhas paixões de pesquisa. E na maioria esses adolescentes em conflito na lei tem também Também tem algum algum diagnóstico. diagnóstico. Normalmente a gente percebe alguns diagnósticos psiquiátricos, né? E aí, mas não, a questão dos transtornos de desenvolvimento sempre me puxando. E aí eu voltei, e até hoje eu atendo, né? Atendo e supervisiono equipes que atendem TEA. Tem algum caso que te marcou ou que te trouxe assim, um grande aprendizado com relação à TEA? Porque assim, eu também tenho outras amizades que também são psicopedagogas e que trabalham em escolas. E uma vez a minha amiga me contou, muito triste, com lágrimas nos olhos, a dificuldade que ela teve de convencer os pais da criança, era uma escola de renome, né? A levar a criança nos profissionais para realmente identificar e laudar a criança como TEA. E eu queria te perguntar, você tem dificuldade de lidar com os pais ou assim, dificuldade de lidar com a entrega desse diagnóstico para as famílias? Eu sempre falo, a gente tem dois tipos de mães. Aquelas que choram por um que querem porque querem um diagnóstico, que às vezes não tem, ou para justificar alguma coisa, ou aquelas que têm maior resistência, né? Já tive, sim, famílias, né, que eu deixo à vontade, a gente dá a informação. Inclusive, eu falo para eles, olha, se a senhora não aceita, procure um outro profissional que a senhora possa confiar mais, mas sempre tem. Mas a gente está vendo que com a disseminação da informação está diminuindo, embora sempre tenha, né? Mas está diminuindo e eu vejo que é mais também uma questão assim, é um luto ali, né? Ali começa um luto para essa mãe, uma quebra de expectativa, É né? a reconstrução de Digo expectativas. sobre mãe, mas eu penso assim que as mães de hoje, de forma gerais, estão muito fragilizadas, né? Inclusive, eu estava ontem estava ontem escrevendo e estava escrevendo sobre isso, assim. As mães, além dos filhos precisam de terapia, mas as mães também estão precisando de terapia. Exatamente, a gente trouxe no podcast passado a Maria Jussiara com o projeto Flores Azuis, que está em um momento agora em expansão. Ela trabalha em Timon com um grupo de mães, mas também vai vir aqui para Teresina, justamente se antecipando até as políticas públicas, que na verdade eram as políticas públicas que deveriam ter se olhar para essa mãe. Mas acho que é um assunto muito novo, né? Porque agora que está se dando atenção ao TEA. E aí, mas tem que olhar para essas mães e essas cuidadoras, né? Porque às vezes nem sempre é a mãe, às vezes é uma avó, é uma tia. E quem cuida de quem cuida? Quem cuida precisa de cuidado. Mas assim, e o que eu percebo, o que a gente está percebendo, é assim, as mulheres em si, né? Então, assim, muita demanda, né? Muitos padrões sendo cobrados. E aí, às vezes, ela, quando vai ser mãe, algumas expectativas ou sociais e culturais que não foram supridas, ela coloca nos filhos. Então, assim, muitas, assim, tanto as que têm filhos atípicos quanto as que não têm, né? A gente vê aquela dificuldade da mãe que o filho não pode chorar, né? Você não pode chamar a atenção do filho, a escola não pode falar nada. Hoje mesmo de manhã, minha filha dizendo, eu fui humilhada pela professora. Eu disse, qual foi o comportamento da professora? Você dizer isso? Ah, ela chamou sua atenção. Não, assim, eu não iria reforçar um comportamento dela, uma fala, ou seja, a forma que a criança desautorizando a professora. A forma que a criança traz, e aí o pai ou a mãe reforça, constrói crianças e adolescentes fragilizados, em que ninguém pode falar nada, que essa criança vai ficar mexida, vai se sentir humilhada. Ou seja, uma chamada de atenção que é necessária para uma construção social. É necessário frustrar para educar. Nem sempre a gente vai poder fazer os gostos da criança. E o que eu digo, crianças atípicas, aí elas precisam, claro que a forma da gente trabalhar essas tolerâncias a frustrações é distinta das outras, mas elas também precisam ser frustradas, ainda mais elas, porque elas, como às vezes não têm, elas não conseguem perceber, entendimento completo. Total do que está ali acontecendo, dependendo do nível de suporte, óbvio, também depende da estimulação. Então, ela precisa saber o momento do não, ela precisa se frustrar para quando acontecer algo, socialmente falando, ela saber lidar. Né? Então, não é porque a TEA
que você não precisa frustrar, impor limites, né? Ensinar normas, habilidades sociais, também precisa, sim. E aí é que a gente precisa mais, porque é um futuro que muitas vezes o pai não sabe, né? A gente não sabe o prognóstico, né? Porque é um transtorno, né? Então você não sabe o prognóstico. Pode ter um prognóstico muito bom, mas a gente pode não ter um prognóstico bom, né? Então, e de qualquer forma, ser humano é isso, precisa de normas, de regras, né? Mesmo sendo atípico. E isso não é capacitismo, de maneira Isso é alguma. educação. Então a gente precisa trabalhar assim com isso, né? Não é um diagnóstico realmente, assim, eminentemente clínico, a gente não tem marcador biológico, né? Então, Eu queria até te perguntar, como é que eu faço para identificar se a pessoa é TEA? Qual profissional que eu levo, a criança ou eu adulta, com qual profissional eu devo procurar para ter essa identificação, identificar se é ou não é TEA? é um diagnóstico, como eu disse, eminentemente clínico. Normalmente, não estou dizendo que é uma regra, mas normalmente os primeiros sinais é sempre a escola que dá para os pais, porque A pedagoga. porque lá é que aumenta a demanda. E aí Uhum. essa criança, às vezes em casa os pais não percebem, até porque não tem muita demanda social, por exemplo, né? Que é um dos critérios diagnósticos. Então a criança ali a mãe não percebe, tudo está no atraso de fala, e é na escola, né? Então, os primeiros sinais que a escola trazer é bom sim buscar, porque não existe mais aquela história de que esperar o tempo da criança. Por quê? Porque a gente trabalha com marcos do desenvolvimento. É claro que a gente tem que respeitar o tempo, mas se eu tenho aqui um marco de desenvolvimento aqui, E a e criança não criança é sabe capaz de fazer isso fazer. e não está fazendo, Tem tem algo algo errado. errado. De qualquer forma, pode ser um transtorno? Pode não ser. Mas tem algo errado. Algo está em defasagem. Então, precisa estimular. Então, o primeiro local é a escola, que normalmente que pontua isso. Então, normalmente, ou psiquiatra infantil, ou neuropediatra. E aí, normalmente, tem muito deles que fecham, porque, assim, dependendo do nível de suporte, tudo, então você visivelmente, você conhece o diagnóstico, o médico já consegue fechar naquele momento, né? Cada caso é um caso. Ou então ele encaminha para as terapias. Então vai para psicólogo, para fonoaudiólogo, Elas fazem uma avaliação. uma avaliação mais prolongada. Isso, aí faz uma avaliação. Um time de E profissionais. aí fecha realmente quais são os atrasos dessa criança, né? E que é uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, porque algumas crianças é muito perceptível e tudo, Atraso outras na fala, atraso cognitivo, cognitivo, até porque as crianças com motor, estereotipias, isso, que são as questões comportamentais, movimentos repetitivos, né? Apegos a rotinas, a comportamentos, linguagem, né? Então, assim, questões sensoriais, o próprio manual traz pra gente no DSM-5, nessa questão sensorial também que está presente no TEA. Então, aí faz todo um relatório, encaminha e fecha esse laudo e inicia-se as terapias. Mas terapias baseadas em evidência, né? E assim, e em necessidades. O que a gente mais vê, inclusive a gente tem pesquisas que foram feitas agora, em 2018, 2019, são uma pesquisa em Yale, que fala assim, às vezes enche a criança de terapia e a mãe fica sobrecarregada e a criança também. Levando a criança para... Porque querem colocar, precisa disso, disso, disso. O que a gente tem que pensar? Qual é a maior necessidade dessa criança? Né? Então, vamos estimular naquilo ali. Porque, assim, às vezes você enche a criança de um monte de terapia, cada áreazinha, assim, fica fragmentada e você não consegue, que eu posso chamar vulgarmente, de intensivão. Então, vamos supor que a maior necessidade dele é comportamental ali mesmo. Então, precisa de várias áreas, precisa ali de terapia comportamental. Aí você bota só 30 minutos ou 1 minuto, 1 hora com comportamental, aí vai fazer 1 hora de fono, aí equatorapia, aí vai fazer natação, aí vai fazer educação física, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Pronto. E aquilo que é a terapia ocupacional. aí a base ali comportamental, né? Então, assim, a gente precisa fazer essa avaliação para justamente ver qual é a habilidade mais deficitária, intensificar nisso, para dar subsídios para depois trabalhar as outras áreas. É como eu sempre faço uma analogia com hipertrofia muscular. Qual é a melhor evidência científica para hipertrofia muscular?
é musculação. Uhum. Claro que yoga melhora, natação, Pilates. pilates, né? Também melhora. Mas o que é melhor? Eu fazer 4 vezes na semana de musculação, ou eu fazer 1 hora de musculação, 1 hora de pilates, 1 hora de corrida, 1 hora de natação? É bem Não é cansativo, melhor era melhor fazer as 4 horas diversificar de e o resultado musculação vai por ser semana? maior. Então é mais ou menos isso. Então, é isso que às vezes. Então, assim, tem pessoas Entendi. que enchem a criança, mas qual é a demanda? É linguagem, é comportamento, é AVDs, atividades da vida diária? Pois vamos focar nessas 3 áreas. E aí, depois, ver quais são as outras necessidades, porque a mãe cansa também. E fora que essa estimulação também tem que acontecer em ambiente natural, né? Não é só em E clínica, em não, tratamento, pode ser não. em E tem casa. que ser em casa. Uhum. Porque vamos supor que essa criança fica 1 hora com um por condições mesmo da família. 1 hora com um, 1 hora com o outro. Aí tem escola. Então, em casa tem que ter. Tem que ter um estímulo. Precisa. Ah, E pode ser no interessante brincar, isso. né? Nunca tinha parado para pensar, porque eu pensava que pela pessoa ser autista, ela tinha que ir a todas essas terapias. Mas você agora me explicando, deu para entender melhor que é melhor focar, fazer o tratamento focado onde está a maior debilidade, não é isso? Por quê? O que a gente vê também muito isso, né? Uma questão mercadológica, né? É uma questão mercadológica para essas mães, né? Eu sempre falo assim, estão querendo ganhar, eu falo mesmo, tem gente que tem raiva, estão querendo ganhar dinheiro com o sofrimento das mães, né? Então as mães estão em desespero, elas querem intensificar os filhos, elas querem estimular, e realmente precisa, Precisa, é mas necessário, com certeza, porque é o foco, né, do transtorno, a gente precisa estimular uhum. essas habilidades. Mas tem coisa que a gente não vai Mas, conseguir assim, você resolver. colocar uma criança 40 horas numa clínica. Ah, mas tem pesquisas, são pesquisas muito antigas, né? Isso, essas 40 horas de intensivão que tem, foi de uma pesquisa de Louvas há anos atrás e tudo, mas assim, a gente tem que considerar que estamos em 2025. 2025, com uma logística diferente, com as mães também. Então, assim, quando você E a bota um ciência monte. também já evoluiu Isso. bastante nos estudos do TEA. Então, você bota uma terapia ali, é logístico para essa família, é bom para essa mãe, né? Para essa criança. Escola é um dos ambientes mais estimulatórios que tem também. Né? Uhum. Então, assim, tem mães Por que às conta vezes da tiram presença das outras crianças. socialização, nós temos Uhum. várias teorias que comprovam isso, né? Então não é achismo, né? A gente tem evidência científica do quanto a escola é importante. Então, às vezes, tem mãe que diz assim, eu tenho vontade de tirar meu filho da escola e deixar só em terapia. Né? Não, não pode. Então, assim, imagina para essa mãe de manhã escola e você todo dia levar o filho para terapia, aí você pula uma, pula outra, pula uma. Então, assim, é melhor você focar, né, no déficit de habilidade maior e depois que a gente faz uma hierarquia de urgências, né? Então, o que é Isso. mais urgente, eu foco naquilo e aí depois a gente vai trabalhando outras Nossa, seria demandas. importante várias mães ouvir isso que você está falando, porque eu acho assim, que você falou do luto, né? Acho que muitas mães se desesperam nesse luto e não, pois agora eu vou correr atrás do tempo para que o meu Isso. filho fique Aí faz 10 normal. terapias. Normal, mas não vai ficar normal. Aquela condição vai ser pro resto da vida. E tem gente realmente se aproveitando dessa situação clínicas, colocando, enchendo a criança de terapias e muitas vezes não focando exatamente No déficit dela, que é isso, o ideal. que é o ideal. A gente Me, vê muito. me explica um pouco, porque assim, o TEA já mudou a nomenclatura, autismo, TEA, nível de suporte. Me explica um pouco qual é a nomenclatura atual que a gente está utilizando. E mais ou menos assim, porque é muito específico cada nível de suporte, e não exatamente a gente para identificar cada um, mas mais ou menos como é que a gente identifica mais ou menos cada um desses tipos de nível de suporte? Ou como é que a gente identifica o autismo em si? O TEA, né, mudou em 2013 a nomenclatura. Antes a gente chamava de transtornos invasivos do desenvolvimento ou transtornos globais do desenvolvimento. E aí, dentro desses transtornos globais, a gente tinha autismo, autismo atípico, transtorno desintegrativo da infância, a gente tinha síndrome de Asperger e síndrome de Rett. Então, no novo manual, que é o DSM-5, né, que ele traz, a gente tem o DSM-5 e temos a CID, que é a Classificação Internacional da Doença. Então, são manuais que nos dão critérios diagnósticos dos transtornos, né? Então, teve essa mudança em 2013, e aí a gente está agora no DSM-5,
TR, que é texto revisado, 2022 Uhum. saiu, mas não teve muitas mudanças no TR. Então, o que acontece? Ele saiu dessa categoria de transtornos invasivos do movimento para transtorno do espectro autista. Por quê? Porque foi percebido essa variabilidade. Porque, assim, nós não temos o que a gente chama, na Hum. questão dos transtornos, transtornos patognomônicos. O que são isso? São transtornos, por exemplo, que têm critério diagnóstico